Bem-vindos à nossa 13ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, estamos vendo a segunda aula da segunda parte do livro da fé ortodoxa. Vamos ver hoje, então, sobre a antropologia. Então, do capítulo 26 ao 44 do livro. Nosso capítulo 26 fala sobre o homem. Resume e sistematiza a concepção do homem como centro do universo. Herança do pensamento grego, certamente, mas acima de tudo da tradição bíblica. Mas, por outro lado, para São João Damasceno, esse entusiasmo ingênuo não seria suficiente. Iluminou a intuição dos anciãos à luz da revelação. Como dissemos, para ele tudo pode ser explicado a partir do ato criativo. Entre os seres criados, o homem é uma abreviação do universo. Ele está perfeitamente equilibrado. Existe bem, dotado no universo criado de dons excepcionais pela graça divina. João mostra isso descrevendo a alma e o corpo. Nunca separadamente, mas sempre ligados e envolvidos um no outro. A alma é uma substância completa e independente, mas forma com o corpo um todo coerente. Este não é realmente um instrumento acrescentado à alma, participa de sua vida e se é submetido a ela. É por natureza o complemento necessário dessa alma. É esse modo de existência que faz do homem um ser privilegiado na criação. O corpo de todos os seres animados é composto de uma mistura de elementos e humores, enquanto que os inanimados são compostos apenas de elementos. Essa cumplicidade dos animados marca um grau na criação hierárquica. É a divisão tradicional das faculdades da alma que fecha o capítulo. O estudo dos estados da alma e conjuntamente do corpo continuará. Nemésios está fortemente envolvido na maioria dos capítulos, mas deve-se notar que as análises propostas são aquelas que foram ensinadas há muito tempo. Algumas são encontradas nas adaptações em latim já fornecidas por Cícero, outras em um opúsculo de Plutarco ou Andrônico de Rhodes. O importante é, sobretudo, o fato de essas análises terem sido transmitidas até o período de João Damasceno, como uma herança que escapou da moda e de várias doutrinas. No capítulo 33, o pensamento discursivo, encontramos certos elementos de um vocabulário estoico que se tornaram muito comuns. E, é claro, retirados do contexto estoico, esses termos pertencem ao domínio da análise do ato humano, julgamento, assentimento, momento. Estamos sempre no não racional. O pensamento discursivo é exercido em um órgão do corpo, a cavidade média do cérebro. Diz respeito ao conhecimento especulativo e ao conhecimento prático. A própria memória pertence ao não racional, em suas duas formas, memória e lembrança. Chegamos ao domínio racional com o capítulo seguinte, que retoma a doutrina do verbo interior e do verbo proferido, também oriundo do estoicismo. A construção fica mais clara. João introduz aqui uma análise do ato humano que ele não encontrou em Nemésios. Ele leva de volta ao máximo o confessor. Esse monge inova ao introduzir a noção de vontade, a faculdade natural de eleição e de resolução, que envolve o caráter de ver e reagir específico a cada indivíduo. Até agora, então, São João Damasceno se contentar em seguir Nemésios. Os capítulos 36 e 37, referindo-se a outros documentos, revelando o objetivo perseguido ao longo do trabalho. O leitor é levado à pessoa de Cristo, que aparece como modelo de perfeição humana encontrado. A questão do livre-arbítrio surgirá então muito logicamente. Nemésios evoca isso a partir do capítulo 29, e em sua preocupação de mostrar que não há oposição entre cristianismo e helenismo, ele parte da noção de destino. João tem outros objetivos, principalmente porque, na época, as preocupações de Nemésios não são mais atuais. Ele parte da pessoa de Cristo que se encarna
como liberdade total. Cada um de nós deve conseguir se assemelhar a ele, e a liberdade de escolha nos oferece a possibilidade. Nos capítulos 38 e 39, voltando a Nemésios, São João Damasceno examina as modalidades de ação humana. O livre-arbítrio implica de fato o domínio da ação. Agora, não apenas algumas escolhas não dependem, ou não mais de nós, mas mesmo naquilo que depende de nós, a providência pode intervir. Nemésios, que busca salvaguardar a liberdade humana a todo custo, coloca a livre decisão fora do campo de ação da providência. João Damasceno repete essencialmente as fórmulas de sua fonte, mas o comentário tem precedência sobre a autoridade de Nemésios. Primeiro, um extrato de Nemésios afirma a doutrina. Depois é o comentário. Uma partícula é sublinhada pela continuação do raciocínio, mas explicitamente o aspecto fundamental é aqui a vontade criativa imutável. Em um segundo movimento, então, João assume Nemésios. A providência divina prevê e cuida dos seres. O domínio do livre-arbítrio humano não invade o da providência. Pode ser dito novamente, mas o que se segue irá qualificar tudo isso. Nemésios é citado novamente e depois continua João. Toma a palavra novamente para enfatizar. É a conclusão em matéria de bens que sozinha é auxiliada por Deus. Reflexões importantes de São João Damasceno sobre o abandono do homem por Deus terminam este conjunto, mas não o capítulo, que é estendido por 4 breves indicações de João sobre essas questões relacionadas e finalmente por um resumo da doutrina. Essas páginas são eminentemente educacionais e é por isso que destacamos sua composição como exemplo. Eles não são os únicos no livro. Há também os capítulos 36, 37, 58 e 59. O capítulo 49, então, começa com uma fórmula feliz. Deus sabe tudo antecipadamente, mas não determina tudo antecipadamente. João é mais perspicaz que Nemésios. Por isso, não intervém nessa conclusão da antropologia. João desenvolve suas próprias ideias a partir da ideia de natureza. Mostra que se o homem vive de acordo com sua natureza, viverá de acordo com o plano divino e alcançará a perfeição. Nosso livre-arbítrio perturbou o plano divino. Porém, Deus, querendo nos fazer encontrar a felicidade, no respeito ao nosso livre-arbítrio, nos oferece a salvação através de Jesus Cristo. São João Damasceno então retoma e continua ensinando sobre o homem desde o capítulo sobre o paraíso. O estilo muda, parece uma pesquisa de escola, que se sucede com frases mais longas, efeitos retóricos, termos de imagem. Além disto, então, São João Damasceno cita a si mesmo. Então, na nossa próxima aula, então, nós vamos entrar na terceira parte do livro. É a primeira aula da terceira parte do livro e vamos começar a ver, então, a parte cristológica, né, da obra Fé Ortodoxa. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.